Bem-vindo ao Desvendando as Escrituras. Se você já leu os textos sagrados, certamente tem algumas dúvidas e curiosidades. Uma dessas curiosidades diz respeito aos dinossauros colossais e gigantescos, cuja existência é comprovada por vários fósseis. Portanto, a seguinte pergunta surge para os leitores da Bíblia ou os alunos de teologia: os dinossauros realmente existiram? De acordo com os historiadores, essas criaturas habitavam a Terra há milhões de anos atrás, e segundo a ciência, houve um período chamado de Era dos Dinossauros. Ao longo deste vídeo, abordarei em detalhes esse tópico. Solicito que você fique comigo até o final, pois trarei algumas revelações pouco conhecidas. Além disso, gostaria de convidá-lo a deixar seus comentários, curtidas, sugestões e perguntas. Elas podem se tornar tópicos para futuros vídeos. Se você está interessado nas escrituras judaico-cristãs ou é um aluno de teologia, provavelmente já teve várias perguntas sobre esses textos. Uma dessas questões, é claro, é sobre os gigantescos e colossais dinossauros, cuja existência é comprovada por vários fósseis. A ciência responsável pelo estudo desses fósseis e dos ossos de pedra encontrados em rochas e montanhas é chamada paleontologia. Na Idade Média, quando esses ossos foram descobertos acidentalmente, muitos acreditavam que eram ossos de dragão, semelhantes aos dragões da mitologia medieval, e também das histórias chinesas que retratavam serpentes aladas. Às vezes, essas histórias descreviam serpentes aladas que cuspem fogo, alimentando a imaginação de muitos escritores do passado. Quando confrontados com essa pergunta, é natural que você tenha pensado no que a Bíblia Sagrada diz sobre esse assunto. Isso ocorre porque a Bíblia não menciona o termo dinossauro. Isso acontece porque esse termo ainda não existia no momento em que a palavra de Deus foi escrita. Para entender melhor essa questão, é importante saber que o termo dinossauro foi atribuído a esses animais apenas no ano de 1842, ou seja, há menos de 200 anos. Os historiadores afirmam que os dinossauros habitavam nosso planeta há aproximadamente 233 milhões de anos, o que representa uma grande diferença de tempo entre a nomenclatura dada a eles e sua existência na Terra. Esse cálculo é baseado em ossos encontrados em várias partes do mundo e fósseis desses animais, que foram estudados por várias autoridades que procuraram entender seu modo de vida e como foram extintos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? O livro de Gênesis revela claramente como Deus criou o universo, os céus, os animais e tudo nele. A narrativa mostra que os primeiros animais criados por Deus eram aquáticos, incluindo todas as criaturas que habitam os mares. Deus também criou as aves para voarem sob o firmamento do céu. Então, Deus criou os grandes animais aquáticos e outras criaturas vivas que habitam as águas, de acordo com suas espécies, e todos os tipos de aves. De acordo com seus tipos, Deus viu que era bom. Logo após a criação de animais aquáticos, Deus criou os animais terrestres, incluindo os animais selvagens. É neste momento que podemos inferir que Deus criou os dinossauros, conforme declarado no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com seus tipos, o gado de acordo com seus tipos, e todas as criaturas que se movem ao longo do chão, de acordo com seus tipos. E Deus viu que isso era bom. A Bíblia não menciona nenhum animal específico durante a criação, sendo a única parte em que podemos incluir os dinossauros ao falar sobre animais selvagens. No entanto, a Bíblia não os chama especificamente. Em outros versículos que podem nos dar pistas sobre isso, encontramos outros nomes dados a esses animais, como Leviatã, que era um animal monstruoso e enorme que habitava na água, mencionado no livro de Jó. Além disso, também temos o nome gigante mencionado no Antigo Testamento, referindo-se a uma criatura gigante e poderosa que habitava a terra. Diferentemente do Leviatã, que era uma criatura marinha, os estudiosos dos dinossauros indicam que esses animais tinham espécies terrestres e aquáticas. Portanto, a informação que a Bíblia nos dá sobre leviatãs e gigantes está de acordo com os estudos que indicam que esses animais eram dinossauros de diferentes espécies. É importante observar que o termo dinossauro surgiu apenas no século XVIII, e esse nome tem o significado de lagarto grande, reforçando a ideia de que os dinossauros eram, na verdade, lagartos que se tornaram enormes criaturas antigas. Tradições judaicas também mencionaram o livro de Jó e detalham o tema dos dinossauros. Agora vou citar e ler do livro de Jó, capítulo 40, versículo 15 ao versículo 24,
e explicarei cada verso para que todos possam entender. Olhe para o behemoth que fiz junto com você. Ele come grama como o boi. A sua força está nos músculos do seu ventre e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando ele se levanta, os seus ossos são poderosos como barras de ferro, e os seus ossos como pedaços de bronze. Ele se estende como uma árvore. Seus tendões são rígidos como vigas de bronze. Os seus ossos são canos de bronze. Sua estrutura é de ferro. Ele é o chefe das obras de Deus. Aquele que o fez o proveu com uma espada. Os montes lhe produzem alimento, onde todas as bestas do campo brincam. Ele se deita sob as lotos e se esconde nos caniços do pântano. Os lotos o encobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transbordar, ele não se preocupa. Está seguro, embora o Jordão alcance a sua boca. Pode alguém capturá-lo por seus olhos ou perfurar o seu nariz com um laço. Nos versículos que acabei de ler, temos fatos muito interessantes sobre a aparência do gigante, que é semelhante a um titanossauro, que é um dinossauro que a Bíblia menciona. Portanto, os dinossauros observam que, em os versos que acabei de ler, eles falam sobre os músculos da barriga, o poder e a força nos ombros e na cauda, como um gigantesco de cedro, que corresponde a um conto de dinossauros nos versos que foram lidos. Também é mostrado que o modo B é um animal herbívoro que come grama como o boi no versículo 18. É descrito que seus ossos são como tubos de bronze, e seus ossos como barras de ferro, referindo-se ao pescoço deste animal gigantesco do versículo 19 a 24, é apresentado como uma obra-prima de Os Caminhos de Deus, que fornecem pastagens nas montanhas para que todos os animais do campo possam fazer uma pausa. A mota B está sob árvores sombrias, se esconde entre juncos e lama, e é cercado por salgueiros do riacho, o que demonstra seu comportamento pacífico e tranquilo. Este animal bebe tanta água que faz um transbordamento de rio, mostrando sua habilidade única, que é apontada no versículo 24. Não há como caçá-lo ou capturá-lo, o que enfatiza sua grandeza e magnitude. A descrição do Behemoth no livro de Jó se assemelha ao de um titanossauro, um tipo de dinossauro. Sua comparação com um cedro e a capacidade de causar estrondos em seu furor se encaixam perfeitamente na descrição de gigantescos dinossauros. O nome Behemoth significa grande besta em diferentes línguas antigas. De acordo com o livro de Jó, Deus criou dinossauros ao lado da raça humana. Nem todos os tipos de dinossauros existiam desde o tempo de Adão. Alguns foram criados posteriormente por fusões de amálgama, como descrito no livro de Enoque. Essas fusões de seres demoníacos com animais terrestres resultaram em dinossauros de diferentes tipos, inclusive carnívoros e bestiais. A ideia de que animais não foram colocados na Arca de Noé devido à mistura e à dor causada por essas criaturas é sugerida. O gigante, ou Behemoth, não entrou na arca, indicando que os dinossauros sobreviveram ao dilúvio. O livro de Enoque também menciona gigantes como amálgamas de Nefilim antediluvianos, nascidos do relacionamento entre anjos caídos e mulheres humanas, ou animais terrestres. A visão de que o dilúvio foi o que extinguiu a maioria dos dinossauros é mais consistente com a perspectiva bíblica do que a teoria do impacto de meteoros. As ideias apresentadas levantam questionamentos sobre a coexistência e a extinção desses gigantes na história bíblica e científica. A pergunta final é sobre a crença nessas teorias e visões. A discussão sobre a existência e natureza dos dinossauros na antiguidade é fascinante e complexa. Os comentários são bem-vindos para refletir sobre essas perspectivas e se os dinossauros realmente existiram.